antes de começarmos a traçar os percursos históricos da alfabetização no mundo e no Brasil, é interessante nós pensarmos o conceito, a definição de alfabetizar. Segundo o dicionário da língua portuguesa, alfabetização é o ato ou efeito de alfabetizar, de ensinar as primeiras letras, processo de aquisição de códigos alfabéticos e numéricos, ato de propagar o ensino ou a difusão das primeiras letras. Já Paulo Freire, em 1983, vai dizer que a alfabetização é a criação ou a montagem da expressão escrita da expressão oral. Então, ele já traz essa perspectiva da gente transcrever do oral para o escrito. E quando é que nós podemos identificar esse processo de alfabetização dentro da história humana, né? Bom, a escrita, ela foi decisiva para a história da nossa humanidade, né? Pois ela é a representação do nosso pensamento e da nossa linguagem por meio de símbolos, né? Então, nós podemos dizer que a escrita ela é uma codificação de algo que nós queremos dizer, de algo que nós queremos falar também. E nós tivemos, pelo menos, 4 grandes culturas, né, que desenvolveram essas técnicas de linguagem através da escrita, que foi a Mesopotâmia, o Egito, a China e a América Central. E a história da alfabetização está dividida em 4 períodos. O primeiro período vai da Antiguidade até a Idade Média e vai ser definido por usos contínuos de soletração. O segundo período se inicia no século XVI, em alguns lugares no século XVIII, e vai até a década de 1960, e ele fica marcado pela criação de novos métodos sintéticos e analíticos. O terceiro período se inicia em 1980 e ele fica marcado pelo questionamento e a refutação. E o quarto período é o período atual, né, que vem com essa ideia do alfabetizar letrando. A soletração foi o primeiro método de ensino para a alfabetização. Na antiguidade, as crianças iniciavam o seu processo de alfabetizar pelas 24 letras do alfabeto grego. Então, as crianças tinham o dever de decorar as letras alfa, beta e gama, e só após decorarem de frente para trás, de trás para frente, que era apresentado a essas crianças a grafia, né? Ou seja, a letra de fato. Platão vai dizer que com esse método, 4 anos era pouco para se aprender a ler, de tão complexo que esse método era. Bom, então as crianças iniciavam seu processo a partir do alfabeto e após textos religiosos no latim. Nesse período também, as crianças aprendiam por dia 4 letras do alfabeto, A, B, C e D, da qual se originou a palavra abecedário. Para que houvesse também uma familiaridade com o alfabeto, com a escrita, existiam diversos artifícios do alfabeto, como tabuletas de gesso, tabuletas de madeira. O texto vai falar que até tabuletas de ouro existia para que essas crianças tivessem uma facilidade, uma familiaridade com a escrita. Acredita-se que nesse período, até mesmo as crianças de baixo poder aquisitivo estudavam, né? Mas é importante a gente lembrar que nesse período não havia uma sistematização do ensino como nós vemos hoje. Nós estamos falando aqui da Idade Média, da Antiguidade, onde muitas comunidades eram feudais ainda. Então, o conhecimento, ele vinha por meio de uma troca, uma barganha. Eu produzo um certo tipo de alimento, você tem esse conhecimento. Em troca do seu conhecimento, eu te dou o que eu produzo. Então, era algo mais ou menos assim.
Bom, a partir do século XVI, nós vamos ter o estabelecimento de outras metodologias com base no som. Na Alemanha, por exemplo, se apresentou um método com base no som das letras de palavras conhecidas pelos alunos, o que é muito similar na França, onde acontece a reinvenção do método de soletração, que ao invés de ensinar o nome das letras, se ensinava o som que as letras produziam. No Brasil, em 1549, iniciava-se o processo de alfabetização com a vinda dos jesuítas. Azevedo, 1976, vai dizer que 15 dias depois de chegarem os jesuítas, já funcionava uma escola de ler e escrever no Brasil. Bom, e os jesuítas vão ter o monopólio da educação no país por mais de 200 anos, né? Mas, obviamente, o objetivo dessa educação não era ensinar a ler, né, ou alfabetizar de fato, mas sim catequizar e incutir nesses índios a religião cristã e a cultura europeia. Em 1655, Comênios ele vai dizer que o método de soletração é como a maior tortura do espírito. E assim ele lança um método iconográfico que associava uma imagem a uma palavra-chave. Em 1719, há a criação do método fônico, né, que mostrava as palavras acentuando o som que se queria apresentar, o que falhou, né, pelo exagero na pronúncia e pelo distanciamento da forma como se escreve de fato. Posteriormente, os jesuítas vão entender que não era de muita importância a alfabetização dos povos indígenas, né, e migram para a educação dos filhos dos colonos, sendo assim os jesuítas responsáveis pela educação das elites e da colônia durante mais 2 séculos. Outro marco da estrutura de alfabetização no Brasil é o uso das cartilhas. As cartilhas elas vinham com o objetivo de auxiliar os conteúdos básicos que as crianças recebiam. Em 1787, Adams surge com a ideia do método global, onde a criança aprende falando a palavra inteira. Dessa forma, Adams acreditava que a alfabetização ganharia um significado e deixaria de ser tão complexa e abstrata. Em meados do século XX, nós vamos ter então as publicações do Manual do Professor. Com a chegada das cartilhas, há uma sistematização do ensino, mas que não era para todos. As cartilhas, então, se tornaram um grande negócio, né, a ponto de se expandirem e darem origem ao Manual do Professor. Então, a cartilha deixa o seu princípio, que era educar, e passa a ter um objetivo puramente capitalista. Há também muitos problemas de padronização metodológica e linguística relacionadas às cartilhas, né? Pois elas não acolhem diferentes contextos e regionalidades. A cartilha não dava conta de acolher todos os diferentes contextos existentes no Brasil. Por último, eu quero ressaltar o método do Paulo Freire, que em 1963 ficou reconhecido mundialmente e que rompeu com os métodos tradicionais de alfabetizar. Eles são divididos por 3 etapas: investigação,
tematização e problematização. Na primeira etapa, o aluno e o professor buscam no universo o vocabulário do aluno e da sociedade onde ele vive. Na segunda etapa, eles codificam e decodificam os temas propostos, buscando o seu significado social. Um exemplo que podemos citar é a palavra bola, que é acompanhada de uma imagem com crianças em um campo de futebol. Assim, os alunos associavam a palavra com algo do seu dia a dia. Na terceira etapa, o aluno e professor buscam superar a visão mágica por uma visão crítica. Assim, após a conscientização, o indivíduo passa a ter um olhar crítico sobre o mundo. Com o passar dos anos, teve vários avanços alcançados e atualmente nas escolas é trabalhado o método de alfabetização, respeitando os limites de cada aluno. A escola tenta ser acolhedora para evitar transtornos emocionais, valorizando não apenas o acerto, mas também os erros, tendo proposta de atividades adequadas para que o aluno sinta a necessidade de aprender, fazendo correções sem práticas de repressão. A partir disso, o aluno tende a se desenvolver para uma aprendizagem concreta. A escola, ela tem buscado pela valorização de habilidades verbais da criança e, a partir disso, a sua transposição para a linguagem escrita. É de suma importância para o desenvolvimento do aluno nas demais etapas da sua vida estudantil. Apesar que ainda há várias práticas arcaicas que dificultam o desenvolvimento da criança, que por uma vez esse processo ocorrendo de forma incorreta, as consequências são graves e por vezes até irreversíveis, pendurando por todo o percurso escolar. Acreditamos que nenhum método é perfeito. E através dessas perspectivas históricas que foram apresentadas, é possível nos questionarmos sobre qual tipo de profissional nós seremos. Todos os dias enfrentamos grandes desafios dentro da sala de aula ou com cada criança. Mas cabe a nós buscarmos qualificações, tanto prática quanto científica, para sabermos nos posicionarmos mediante essas situações conflituosas, para que assim possamos possibilitar a cada criança um caminho à aprendizagem de forma respeitosa e significativa.